다들이야 정말 개변 루스는 예배 권대하게 긴두 남발랭게다 tene Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os membros da Sangha, de monastérios, os monges e monjas, na Índia, no Nepal e no Butão, e também todos os amigos e amigas do Dharma, dos centros de Dharma, que estão nos assistindo pela internet, e particularmente aqueles que nos estão assistindo na China e no Tibete. Eu gostaria de oferecer um Tachi da Lei a todos vocês. Agora, ontem nós falamos sobre as 6 escolas ortodoxas, ou 6 darshanas. Eu dei uma breve introdução a elas. Então, hoje o que eu gostaria de introduzir são as outras visões de outras escolas que se desenvolveram além dessas 6 escolas ortodoxas indianas. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, agora falando novamente sobre as escolas não budistas. Então, hoje nós iremos terminar de falar sobre as diversas tradições bramânicas. E amanhã eu começarei falando sobre a tradição budista. Agora, durante a época do Buda, havia basicamente 2 tipos de prática do Dharma, ou prática religiosa. Um desses praticantes eram chamados de Brahmanes. E o segundo tipo era Shramana. E isso, traduzindo, seria praticante espiritual. Então, havia 2 tipos de pessoas que seguiam as religiões. E dentre eles, as pessoas que seguiam a religião tradicional, os Vedas, esses seriam chamados de Brahmanes. E eles primariamente tinham fé nos Vedas, no Dharma dos Vedas. E todos aqueles que praticavam diferentes estilos de religiões, diferentes dharmas, eles eram chamados de Shramanas. Agora, o sentido da palavra Shramana, se nós traduzirmos, no tibetano é alguém que está fazendo um esforço, alguém que está treinando. Então, os tradutores tibetanos traduziram para o tibetano como algo, como treinamento e esforço. Então, essas são pessoas que praticam o Dharma de uma maneira diferente da qual está ensinado nos Upanishads. E a maneira que eles faziam isso é que eles abandonavam o lar, eles viviam de esmolas e eles imediatamente levavam uma vida errante. Eles não ficavam em um local único, eles ficavam perambulando por diversos lugares diferentes. E a maioria desses praticantes que viviam essa vida errante de um asceta, eles faziam isso desde jovens. Desde jovens eles já desistiam de qualquer oportunidade de levar uma vida desejável. E eles iam para a floresta para praticar yoga ou ascetismo severo. Eles faziam isso como um método para dar sentido à vida humana e para atingir um estado de liberação.
E aqueles que faziam essas práticas da tradição Shramana, a razão pela qual elas praticavam esses métodos é porque havia muita diferença na maneira que as pessoas pensavam nessa época. E porque havia tantas visões diferentes, havia tantas mudanças, então, para se relacionar com essa grande mudança de pensamento, é dessa forma que eu penso que isso deve ter se desenvolvido. E também uma outra questão, uma questão prática que nós precisamos explicar, é que os alimentos eles eram abundantes nessas regiões centrais da Índia. Então, não tinha nenhuma dificuldade de conseguir alimento e bebida. Então, se não era difícil conseguir comida e bebida, e a Índia é um país muito quente, então, se você não comer a comida, ela vai estragar muito rapidamente. Então, uma vez que a comida foi cozida, as sobras, no geral, elas tinham que ser jogadas fora, não havia escolha, elas tinham realmente que ser jogadas fora. Porque em um dia ou dois, elas já estragavam. E não eram mais comestíveis. Então, no geral, eles apenas jogavam fora essa comida que sobrava. Mas havia tantos praticantes, havia tantos shramanas que viviam de esmolas, que os chefes de família eles podiam dar essa comida para essas pessoas. Então, por essa razão, todos aqueles que iam adiante viviam de esmolas, eles podiam viver somente com isso, porque eles iam e as pessoas davam comida para eles sem nenhuma reserva, sem nenhum egoísmo. Então era muito fácil viver dessas esmolas. Indo de reino em reino e eles estavam vivendo de esmolas, era muito fácil. Então, esse estilo de vida, Bari Bajaka, era como um novo tipo de um estilo de vida. Mas, na verdade, vivendo dessa forma, de indo adiante, perambulando, era muito mais fácil. Havia muito interesse e um entusiasmo em fazer isso. Então, as pessoas que vinham de famílias que tinham uma boa situação, até mesmo as crianças dessas famílias em boas situações, elas abriam mão de tudo. Elas desistiam da boa situação da vida dela, da boa situação da família delas, e iam atrás de comida esmolada. E elas tomavam um grande interesse na busca da verdadeira natureza. Essa era uma nova tradição que surgiu nessa época. Então, se nós olharmos por uma perspectiva, durante a era da filosofia, muitas filosofias elas se desenvolveram. Mas dentre essas que se desenvolveram nessa época, algumas das quais os manuscritos, as escrituras ainda são existentes, são as 6 escolas ortodoxas hindus, ou 6 darshanas, como nós falamos ontem, e o budismo e o jainismo. Mas, além dessas, não há muitos textos remanescentes de outras tradições religiosas dessa época. E todos os pesquisadores, os indólogos, eles têm grande consideração pelos textos dessas 6 escolas ortodoxas. Porque foi possível aprender muito a respeito da situação da Índia naquela época a partir desses textos. Então, os pesquisadores, eles realmente têm uma grande consideração. Então, eles olhavam esses exemplos, eles olham esses textos a partir de muitos ângulos diferentes. E também esse nome das 6 escolas ortodoxas, o nome que foi dado para elas, foi dado recentemente por esses pesquisadores, esses acadêmicos.
Eles olharam todas as diferentes escolas que se desenvolveram na Índia, viram quais eram as mais proeminentes e deram esse nome, 6 escolas ortodoxas, os 6 darshanas. Uma coisa que nós precisamos compreender é que naquela época, na era da filosofia, se nós disséssemos que havia apenas essas 6 escolas hindus e nenhuma outra, isso não era verdade. Havia muitas escolas. Nas antigas escrituras budistas, se diz que há 95 visões. E algumas pessoas falam sobre essas 95 visões. Ou nós também ouvimos falar nós encontramos as 62 visões errôneas. E quando nós falamos sobre elas, se nós procuramos uma fonte confiável para descrever essas visões errôneas, eles pesquisaram o máximo de textos que eles podiam dessa época e usaram ele como uma fonte confiável. Mas eles não encontraram nenhum manuscrito que fosse uma fonte confiável para essas 92 visões. Então, por essa razão, é difícil explicar qual é. Porém, as 62 visões errôneas, elas têm uma fonte. E a razão pela qual nós podemos falar isso é que é um sutra chamado o Sutra da Rede de Brahma, o Brahma Jala Sutta. É chamado Brahma Jala Sutanta. É um texto budista. E todas essas 62 visões são mencionadas nesse sutra. Então, nós podemos pegar esse sutra da rede de Brahma e encontrar uma descrição básica dessas 62 visões. E esse sutra da rede de Brahma, nós temos os 3 pitakas. E essa é uma seção que é chamada os discursos longos. Isso não está no tibetano, mas é um texto realmente muito importante. E os pesquisadores que investigam o budismo usam isso como uma ótima fonte, mas ele não está disponível no tibetano. Ele foi traduzido para o chinês, também está no Pali, a tradição do sul, a tradição budista do sul, mas em todo caso, esse Sutra da Rede de Brahma é uma seção dos discursos longos. Então, esse também é uma sutra que está em ambos, no sul e no norte. E não há outra fonte que seja melhor a respeito dessas 62 visões. Então, por essa razão, os pesquisadores para determinar essas 62 visões, o Sutra da Rede de Brahma ele tem um valor incalculável, ele é muito importante. E eu também fiz uma grande pesquisa aí no tibetano. Nós, na verdade, temos um sutra chamado Sutra da Rede de Brahma. Ele é encontrado no Kangyur tibetano, na seção dos sutras. Há um sutra chamado Sutra da Rede de Brahma. Agora, tantos sutras diferentes na nossa seção de sutras, sutras do Veículos de Fundação, sutras Mahayana, e eles são basicamente todos colocados juntos. Eles são apenas jogados lá, sem nenhuma divisão. Então, nessa seção dos sutras, há muitas visões do Veículo de Fundação, do Veículo Shravaka, e os sutras Mahayana também. Então, há um sutra chamado Sutra da Rede de Brahma.
e não e inclui os 62 visões. Então, provavelmente esse Sutra da Rede Brahma ele está disponível no tibetano, mas nós apenas não nos interessamos bastante por ele. E eu não tive tempo de realmente compará-los em detalhe, mas provavelmente parece que eles são o mesmo sutra. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que nas tradições do sul, do norte e na tradição tibetana, há esse sutra da rede de Brahma. Portanto, é uma fonte muito confiável. Então, agora eu gostaria de dar uma introdução básica às 62 diferentes visões ensinadas no Sutra da Rede de Brahma. E essas 62 divisões, elas são divididas em 2 sessões. Essas são, primeiro, as 18 visões que consideram o início do universo e 44 visões acerca do fim do universo. Então, no total, são 62 visões. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma introdução às 18 visões que consideram o início do universo, que são acerca do início do universo. 다 당보들은 응기 타다 따와 저기 나로래야 안에 양코라 A 나시 primeira, entre as 4 visões errôneas no começo, há muitas diferentes. As 4 visões eternalistas e assim por diante. Então, o que são as 4 visões eternalistas? As 4 visões eternalistas, elas são assim. Os não budistas, eles também praticavam dhyana. Eles praticavam meditação shamatha. E através dessa prática de dhyana, eles desenvolviam clarevidência, eles se lembravam de vidas passadas. E quando eles desenvolviam essa clarevidência, eles olhavam através disso e eles conseguiam ver onde estavam os seres sencientes há muitos éons atrás. E olhando para isso, eles viam que os seres sencientes, eles viam de uma vida para outra, e em algo contínuo. E eles viam isso, então, e o que eles pensavam, o que eles deduziam, é bem que os seres sencientes, eles estão indo de uma vida para outra, eles nunca param de existir. Então, há uma continuidade de seres sencientes. Então, o eu é permanente, deve ser permanente. Ele nunca é interrompido. Então, eles diziam, quando olhou onde essa pessoa estava há 20 kalpas, então eles sabiam, quando eles olhavam e sabiam que era a pessoa que era o mesmo contínuo que estava ali, eles pensavam que esse contínuo ele era permanente e eterno, então que o eu era permanente e eterno, os seres sencientes eram eternos e permanentes. Então eles tinham essa sensação a respeito disso. Então essa é uma visão. Eles viam seres sencientes que estavam passando de uma vida para outra e ainda estavam ali. Então pensavam eles são eternos. E por que 4 visões? Então esses são os números de éons. Eles dividiam em termos de pessoas e quantos éons elas podiam ver. Então 20 éons atrás, 10 éons atrás, e assim por diante. E as 4 visões de alguns seres serem eternos. Isso é porque alguns seres, eles nasciam no secto do grande Brahma, e então eles renasciam como humanos. E uma vez que eles nasciam como humanos, eles também praticavam shamatha, desenvolviam dhyana e também desenvolviam clarividência, produzida por meio de dhyana. Então eles também se lembravam que eles estavam no secto do grande Brahma. E eles viam que a grande deidade deles era o grande Brahma.
E eles pensavam, o grande Brahma não morre. Então eles pensavam, o Brahma está lá. Então ele deve ser eterno. Ele nunca morre. Ele deve ser permanente. Então o grande Brahma é permanente. Mas as emanações e tudo que é criado a partir de Brahma é impermanente. Então todos nós somos impermanentes. E isso também é dividido em 4, porque aqueles que estavam no secto de Brahma, eles poderiam nascer no reino dos deuses, eles podiam ter um samadhi onde eles viam o passado, então é dessa forma que foi dividido em 4. E essas eram as visões que alguns seres eram eternos e permanentes, como Brahma, como o grande Brahma. Esse era o pensamento. E o terceiro tipo de visão são as visões que se há infinito ou não infinito. Então também há 4 visões para isso. Se algo é infinito ou não infinito. E o que significa isso? Então, eles também são não budistas que tinham clarividência. São sábios que tinham poderes de clarividência. E quando eles olhavam as eras para saber se havia um fim do mundo ou não, uma destruição do mundo ou não, primeiro eles viam as eras de destruição do mundo. E quando eles viam isso, a maneira como o universo era destruído, eles viam a mesma forma que nós vemos com os nossos olhos, eles pensavam, há um fim, então o universo é finito. E algumas vezes eles olhavam a era da formação do universo e eles pensavam, não há um início, é infinito. E eles não podiam ver tudo, certo? Eles não podiam ver tudo, a situação completa. Eles viam parte só disso. Então, às vezes, eles viam que o mundo ele tinha um fim. Quando eles viam uma era de destruição, eles viam que o mundo ele tinha um fim. E quando eles viam a formação do mundo, eles viam que o mundo era infinito. E da mesma forma, quando eles olhavam para cima, se há um fim, para ver se há um fim em cima ou embaixo. Eles olhavam para baixo e pensavam que há um fim, que para isso há um fim, quando olha para baixo. Eles diziam, há um final, é finito. Então, quando eles olhavam os infernos, eles pensavam que havia um fim. Mas quando eles olhavam diretamente para frente, então eles pensavam que não havia um fim, é infinito. Então, há 4 ideias diferentes sobre o mundo ser finito ou infinito. Então, aqueles 4 que não desistem dos deuses. Essas são pessoas com uma maneira muito receptiva de pensar. Porque, se perguntado se existe um resultado para a virtude ou não, se a virtude ou os erros trazem resultados, e se o mundo tem fim ou não, ou o que é bondade ou virtude, por uma perspectiva, ele não tem a experiência, e para uma outra eles vão dizer que eles não têm orgulho, e eles não dão uma resposta para isso. Ao invés disso, eles apenas dizem, eu não desistirei dos deuses, eu não irei me separar dos deuses. Palavras assim. Então, eles enganavam e não respondiam diretamente. Então, essas são outras 4 visões. E depois há as 2 negações de causa.
Então, há dois tipos de negações de causalidade. Há aqueles que se desenvolveram através da meditação dhyana e aqueles apenas pelo pensamento conceitual. Então, aqueles com dhyana, através de clarividência, eles não enxergavam a causalidade, as causas anteriores. E porque eles não enxergavam essas causas precedentes, eles pensavam que o corpo e a mente, eles surgiam do acaso ou de forma espontânea. Então, esses são os negadores da causalidade. Então, essas são todas as visões a respeito do começo, do início do universo. As pessoas que pensavam sobre o presente e o passado. Então, essas são 18 visões acerca do início. Então, há 44 visões errôneas sobre o fim. E a primeira são aqueles que têm ideias sobre o futuro. Então, quando você fala sobre o futuro, as pessoas falam, penso isso sobre o futuro. Então, elas pensam o que vai acontecer no futuro. A ideia, por exemplo, que no futuro, quando eu tiver um novo nascimento, eu terei um corpo. E não apenas eu terei um corpo. Então, a pessoa que... Eles pensam que vai ter um corpo e a mente. E as pessoas que pensam que eu vou ter uma mente, mas não um corpo. Algumas pessoas pensam, eu vou ter ambos, e alguns pensam que eu não vou ter nenhum dos dois. Então, essas são as 4 alternativas. E a ideia também que o eu tem um fim, a ideia que eu não tenho um fim, ou que tem ambos, ou que não tem nenhum. Então, que são outras 4. Então, a ideia de que no futuro, eu vou experienciar prazer, eu vou experienciar sofrimento, eu vou experienciar ambos, ou eu não vou experienciar nenhum. Então, mais 4. Então, as ideias que o eu, ele é separado ou isolado, ou que em pouca quantidade ou imensurável, também são 4 ideias. Então, essas são as 16 visões daqueles que dizem ter ideias. Elas têm a ideia que a consciência delas irá continuar. Então, essas são maneiras diferentes de afirmar isso. E aqueles que não têm nenhuma concepção. Então, a ideia é a mesma. Essa ideia que eu vou ter uma mente, mas não um corpo. E o restante seria o mesmo. Eu não tenho uma ideia que há um fim para o eu ou não. E também aqueles que dizem que eu nem tenho e nem que eu não tenho uma ideia. Eu nem tenho uma concepção ou não tenho uma concepção, nem ambos e nem nenhum. Então, esses são outros 8 preces. São 7 pontos, há 7 pontos de vista sobre a aniquilação. Isso é que os humanos e os deuses do desejo, os deuses da forma, os deuses dos 4 níveis sem forma, quando eles morrem, eles vão acabar e pronto, eles estão mortos. Não há vidas futuras, eles são completamente aniquilados. Então, são 7 pontos de explicação acerca disso. E o 10º é aqueles que dizem que são liberados nessa mesma vida. Não é apenas dizer que nessa vida, não é apenas dizer que alcançar a liberação nessa vida. Eles dizem que eles não precisam abrir mão do desfrute dos prazeres sensoriais. E a liberação através da obtenção do primeiro dhyana, segundo dhyana e assim por diante. Eles acreditam que eles atingirem o samadhi, eles alcançarão a liberação. Então, isso também são 5 diferentes posições. Então, isso é basicamente um resumo sobre essas visões diferentes, esses 62 visões diferentes.
E o que nós precisamos pensar é que, dentre essas visões, há pessoas que não dariam uma resposta, pessoas que davam respostas enganosas, e aqueles que diziam que não havia causa, e também a visão da aniquilação. Então, aqueles que falavam sobre alcançar a liberação nessa vida. Então, essas visões, essas diferentes visões, elas são muito semelhantes a visões de 6 professores que eu falarei a seguir. Então, isso é algo que nós precisamos manter em mente e ter interesse nisso. Agora eu gostaria de falar acerca dos 6 professores. Durante o tempo do Buda, havia esses 6 professores não budistas. Então, a maioria de vocês, eu acredito que já ouviu o nome deles. Talvez você não tenha ouvido todos sobre os 6 escolas ortodoxas, mas ouviu sobre os 6 professores. Quando nós recitamos preces, há o nome desses professores ali em muitos locais, certo? Então, os 6 professores, esses 6 professores não budistas, ou gurus, 6 seres que se tornaram professores, e nas escrituras budistas, dizem que eles viviam nos arredores de Rajagriha, Rajgir. Então, eles viviam nessa área de Rajgir e eles tinham alunos, tinham discípulos ali. Eles gradualmente reuniram discípulos em Rajgir. Por exemplo, nos nossos monastérios, nós temos pessoas que vão até lá e cuidam dos monges, certo? Procuram os monges. E elas procuram mais monges para os monastérios, certo? Aqui era mais ou menos o mesmo. Eles ficavam nessa região de Rajgir, e viam se eles conseguiam mais discípulos. E da mesma forma, os 6 professores, eles também iam para o palácio do rei Ajatashatru. E eles falavam sobre questões filosóficas. E também na tradição do norte, também há os discursos longos, que é uma seção de um sutra chamado Os Resultados do Caminho Espiritual. E esse sutra, ele descreve em detalhes ele fala sobre os resultados a partir da prática no caminho espiritual. E quando o rei ele fazia uma pergunta e os 6 professores eles davam as respostas. Então esse diálogo é descrito no sutra. E eles descrevem acerca dos outros 6 professores, mas eles não descrevem para a posição do jainista Nigartha Janiputra. E a razão para isso é que os 6 professores, eles não estão descritos a nenhum outro sutra. É difícil pesquisar a respeito disso. Então, há muitas menções acerca deles nas nossas escrituras. Por exemplo, quando nós falamos a respeito deles, por exemplo, no Vinaya Vastu, as escrituras Vinaya, eles falam sobre esses 6 professores, mas é um texto tardio. E os pesquisadores queriam encontrar um texto anterior, mas eles não encontraram. Então, quando eles descrevem os 6 professores, primariamente eles usam esse sutra
dos resultados do caminho espiritual e usam ele como uma fonte confiável. Se nós dissermos que nós temos muitos textos sobre isso e dermos aos pesquisadores, eles não irão olhar. Eles perguntam quando o texto foi escrito, quando foi registrado, qual é a ordem, quando ele foi traduzido. Eles examinam todas essas coisas. Então, só o fato que há uma escritura ali com palavras não é o suficiente, não é algo que eles necessariamente vão aceitar como sendo algo autêntico. É algo que nós precisamos manter em mente. Essa maneira como os pesquisadores pensam. Essa não é a nossa maneira de pensar, essa não é o mesmo que a nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, se nós temos as palavras ali, nós temos confiança nisso. Mas os pesquisadores não, eles procuram por fontes, por registros, e somente se eles acham algo assim é que eles se sentem confortáveis em afirmar que essas são as palavras do Buda. Mas, em todo caso, ao Sutra, Resultados do Caminho Espiritual, que é uma fonte muito valiosa para as pessoas pesquisando o pensamento indiano, principalmente os pensadores não budistas. Esse sutra, o Resultados do Caminho Espiritual, também é um sutra muito importante, que está muito importante porque ele está preservado no sul, no norte, e quando nós olhamos, eles são o mesmo. E o primeiro desses professores era Purana Kashyapa. E a posição era que tirar a vida, tirar o que não é dado, má conduta sexual e mentir são erros. Então, se você cometer qualquer um desses atos, você não vai experienciar felicidade. Só um momento, minha apresentação não está correta. Eu fiquei muito atarefado e eu não tive tempo de pensar. Tava peguei que eu já É melhor para mim fazer isso com a linguagem coloquial. Se você cometesse isso, então você não experienciaria sofrimento. E da mesma forma, acumular muitas coisas ou trabalhar para acumular coisas, mesmo para proteger os pobres, isso não traz nenhum resultado. Em suma, eles afirmam que não existem vidas passadas, futuras, não existe causa e efeito kármico, ou nem arhats. Então, basicamente, é uma visão nihilista. Eles não acreditam que há causa e efeito kármico. E o segundo é o professor chamado Makali Goshala. Então, ele tem uma visão cética. Ele é completamente cético a respeito de tudo. Ele diz que provavelmente não há virtude e há um ato errôneo. Provavelmente não há amadurecimento de resultados, boas ou más ações, vidas futuras passadas. Não há deuses e assim por diante. Então, ele tinha esse tipo de visão cética. Ele falava, não há Deus, não há paz, não há nem seres sencientes. Tudo é confusão, tudo é uma confusão da mente. Todas as aparências, elas acontecem devido a uma confusão da mente, mas na realidade nada existe. Então, é uma visão cética. E há um outro chamado Adita. Aqui também há um erro. Me desculpem. 동기 걔한테 빠르게도 고마카시 빠르게도 와 빠르게 뒤산이야 너와도 땅을 몰라 너와도 땅에 야부야 말다
Alguns de vocês estão tirando fotos da transmissão. Por favor, não coloquem essas fotos dos textos que contêm erros. Por favor, tirem apenas screenshots dessas imagens que estão corretas. Então, o terceiro, Ajita Kesa Kambala. E ele dizia que quando nós morremos, os elementos, eles se dissolvem e acabam. Não importa quem você é, você vai morrer. Então, todos nós somos tolos que vamos morrer. Não há vidas futuras. Então, essa é a visão que o contínuo cessa. E agora, o quarto, o nome dele é Pakuda Kachayana. Isso também está incorreto. Kadebu Nogensat. Kadebu Nogensat Karasana. Tá? Kuyo Karlasana. Tá? O Pakuda Kachayana, ele diz, primariamente, que não há nenhum poder, e praticar o caminho é sem sentido. E também não há causa que possa fazer os seres sencientes livres de máculas. Não há nada que pode exaurir essas causas. E nem a causa que faz os seres se liberarem dessas máculas. Então, nenhum ser tem poder de alcançar liberação. Quando nós falamos de obscurações que surgem sem uma causa, então, se você quer eliminar, não há causa para eliminar elas. Então, como adicionalmente não há causa, se não há causa para surgir, como que teria uma causa para eliminar? Então, é isso que ele diz, que não há causa. É uma negação da causa. E o quinto é o Sanjaya Belatiputa. Ele também tem uma visão bem enganosa. Se pergunta para ele se os resultados do caminho espiritual existem, ele fala, não, eles não existem. É uma visão realmente enganosa. E o último é Nirgranta Janiputra. E as posições deles não estão presentes nos sutras. Mas ele diz que o eu é Prajna por natureza. Ele diz, eu sou Prajna. Ele fala, o Prajna sou eu. Então, não há nada que eu não saiba. Então, onde quer que eu vá, o caminho, me deite ou sente, não importa o que eu esteja fazendo, deitado ou sentado, eu estou descansando em tranquilidade mental. Então, ele fala, a Prajna está sempre diante de mim. Então, na verdade, não está explicado as visões dele nesse sutra dos resultados do caminho espiritual. E agora, se nós compararmos isso com os textos do Mula Sarvastivada, eles descrevem essas posições, mas porque ele é posterior, eles dizem que isso não está descrito nesse sutra dos resultados do caminho espiritual. Então, isso aqui é um apontamento para os pesquisadores. 다 무디 땜바 디주 되게 뉴즈이 되다 아는 공도 시에베기 다 땅의 주주 정의 있으려나 다도 따와 주주 정의 버디주
Parulia, penso Sidur Ticherva. Agora, quando nós comparamos os ensinamentos das 62 visões mencionadas e os 6 professores, e quando adicionamos a Charvaka e a religião jainista, que vamos descrever logo depois, quando nós comparamos isso, nós podemos ganhar um novo entendimento, uma nova compreensão acerca disso. E essa compreensão é que a escola Charvaka é, na verdade, é uma escola que se desenvolveu, na verdade, dentre aquelas que preservaram as visões céticas e nihilistas remanescentes entre essas que foram mencionadas. E da mesma forma, a religião jainista eles primariamente seguiam os ensinamentos de Nigranta Jatiputra. Eles basicamente repetiam os ensinamentos dele. Assim, os ensinamentos dele não estão ensinados totalmente nos sutras. Mas as posições deles estão descritas em outros sutras, são muito próximas da visão jainista. Então, a religião jainista, ela praticamente está apenas mantendo esses ensinamentos de Nigranta Jatiputra. E os remanescentes entre esses 6 outros professores, eles apenas têm tradições de outros professores. E as tradições de outros professores não se espalharam amplamente. Então, na época do Buda, isso está gravado no sutra nos sutras da época do Buda. Mas, posteriormente, as pessoas não sabiam se era mesmo os 6 professores ou não. O que tem algo mais claro é a religião jainista. Então, alguma menção, alguma fala sobre Nigranta Jatiputra, mas fora isso não há muito a respeito dos outros. Então, agora nós teremos uma pausa de 30 minutos. Tá dela ya. Tá di gablia, phaji ji kata tadu thabe chong gabdi gabdwa rabjilia né. Tá jangphen ba sa. Tá dinde que Então, durante essa era da filosofia, havia uma religião, uma visão errônea, ou uma anti-religião, que era uma tradição muito extremista que surgiu. E a maneira como essa tradição ela se desenvolveu ainda não tem muito acordo a respeito dessa fonte. Também é muito difícil dizer se os Charvakas eles surgiram antes ou depois do budismo. E a razão para isso é que não há uma fonte, um manuscrito que indique quando ela surgiu. Mas é uma escola muito combativa. E eles tentam destruir as visões. E a época em que isso ocorreu já era quando o budismo já estava se disseminando. Então, foi na época da disseminação do budismo original. Então, quem fundou essa tradição? Os textos budistas, eles dizem que o fundador inicial é um sábio chamado o Olho do Mundo. Os não budistas, eles não descrevem dessa forma. A maneira como
como eles descrevem, é que havia um guru chamado Devaguru, o guru dos deuses. E a maneira como eles dizem isso é que o Devaguru, ele foi à terra dos Asuras, dos semideuses, e ele ensinou uma visão errônea para eles, para superar os prazeres. E esse, na verdade, é um mito. Se é uma história real, o mito, na verdade, não importa muito. E também o que os não budistas dizem é que os Charvakas, é que o fundador dessa escola, o Devaguru, ele também era conhecido como Brahaspati. Então, seja Brahaspati ou Gurudeva, dentre os estudiosos não budistas, chamam ele de Devaguru. Esse é um nome bem conhecido para ele. E também há um outro nome para essa escola. Seria a escola. Primeiramente, eles queriam as coisas que acontecessem coisas boas nessa vida. Eles não tinham interesse nas vidas futuras. Eles só tinham interesses nessa vida atual. Então, eles também são chamados de escola hedonista. E o nome no chinês é uma tradução disso. Alguém que basicamente está apenas interessado nessa vida. E no tibetano é Gyalpempa, que significa, no sânscrito, Lokayata, escola Lokayata. E a razão para isso é que isso se afastou muito das tradições do mundo, então eles são chamados de os extremistas do mundo. E também é dito que os Charvakas, eles se desenvolveram através de dhyana, que não... Aqueles que desenvolveram suas visões através de dhyana dizem que há vidas passadas e futuras, mas quem se desenvolve apenas através do intelecto, eles dizem que não há vidas passadas e futuras, não há liberação. E também é explicado que a escola Sankhya diz que há um texto chamado Shirasya Jashipatra, onde se diz, esse é um nome dado a essa escola pelos ensinamentos Sankhya. Então, qual é o texto fundamental dos Charvakas, da escola Charvaka? Nós não temos, na verdade, um texto completo. Então, é difícil dizer. Nós não temos textos remanescentes da escola Charvaka. Então, nós não podemos dizer essa é a visão fundamental deles. Mas há alguns que sobraram, que foram encontrados em fragmentos. Por exemplo, no tibetano, há um comentário do Kamalashila, que fala sobre o Devaguru e fala sobre as posições dele. E da mesma forma, algumas palavras de um professor Charvaka, no comentário de Entrando no Caminho do Meio. Então, há alguns poucos textos Charvakas que estão escritos em sânscrito, mas é muito difícil dizer que há um texto raiz dessa escola. Mas, em todo caso, sendo budista ou não budista,
Todos consideram essa a pior das visões. Os budistas dizem que é a pior das visões, e os não budistas também dizem a mesma coisa, que é a pior dentre todas as visões. Então, um exemplo de como os budistas consideram ela pior, um exemplo é que no compêndio de todas as visões de Madhvacharya, ele conta 16 escolas diferentes, e dentre essas escolas, ele considera o Charvaka como a visão mais distante da visão correta. E alguns estudiosos dizem também que os Charvakas não são, na verdade, uma escola filosófica, porque depois eles foram chamados de hedonistas, e naquela época eles eram basicamente uma tradição materialista. E o que aconteceu provavelmente é que havia diversas tradições materialistas e todas elas ganharam esse nome de Charvaka. Então, algumas pessoas, elas afirmam isso. Agora, a posição, os princípios da escola Charvaka era, primariamente, que além da percepção, não há outros meios válidos de conhecimento. Eles não aceitam isso. E da mesma forma, eles dizem que os 4 elementos da terra, água, fogo e ar, eles realmente existem, que tudo surge a partir dos 4 elementos. E eles também dizem que matéria e mentes, elas surgem da mesma coisa. E eles dizem que o mundo foi produzido por coincidência, por acaso, e não por algum criador ou nenhum poder particular. Então, basicamente, a visão Charvaka está entre as 62 visões errôneas. Então, o Charvaka, ele é uma acumulação de todas as visões, nihilista, cética e assim por diante, que estão descritas nas 62 visões errôneas. Então, basicamente, é uma visão muito extrema. É a mais extrema das visões extremistas. E também há uma canção, um cântico que eles mesmos dizem de uma forma muito boa. Naquela época, na verdade, os Charvakas muitas escolas surgiram na Índia e os Charvakas não tinham nenhuma distinção com elas. Mas eles diziam os próprios ensinamentos deles. Então, ninguém tinha nenhum tipo de trabalho nessa época, eles estavam apenas pensando a respeito das coisas. Então, nessa época, eles estavam o tempo inteiro procurando por lógica, e as pessoas falavam qualquer coisa que elas pensavam, eu penso isso, eu penso aquilo. E elas passavam muito tempo debatendo, certo? Então, há tantas visões diferentes nessa época, mas o Charvaka era realmente a pior dessas visões. Ela é reconhecida como sendo a pior visão. Mas a visão que naquela época foi considerada a pior tipo de visão, na verdade, hoje é a visão que a maioria das pessoas do mundo tem. Quando lê as palavras dessa canção deles, você vai compreender isso, vocês vão compreender isso. A maioria das pessoas na sociedade, nos dias de hoje, essa visão que os filósofos consideram a pior é a visão que as pessoas têm hoje em dia. Então, se houve uma melhora, uma evolução na nossa visão, se houve uma involução, se houve um rebaixamento na nossa visão, isso é algo difícil de dizer. Eu acredito que se um filósofo for ver a maneira como nós pensamos as coisas, eles considerariam visões errôneas. Então, o que eles dizem nessa canção? Não há deuses. Eles começam assim. Não há um objetivo último de liberação. Não há liberação.
Não há uma natureza última. Eles dizem que não há natureza última. E da mesma forma, não há outro mundo a não ser esse. Não há nenhuma outra vida, nenhum outro reino, não há nenhum ritual, não há causa e efeito kármico. Não tem sentido realizar sacrifícios, confessar erros e etc. Tudo isso é sem sentido. Fazer sacrifícios, confessar erros. Eles falavam, por que isso acontece? É porque são as pessoas que não têm coragem. Então, elas inventaram isso para passar o dia, para passar o tempo. Mas se elas estão sacrificando animais, elas fazem muitas coisas cruéis. E o que eles dizem é que elas estão oferecendo os animais. Elas dizem que se elas estão oferecendo os animais para os deuses, elas renasceriam como deuses. Então, por que você não está matando seus pais também? E colocam seus pais no fogo? E da mesma forma, eles também dizem que você que oferecia comida para os seus ancestrais, para os seus antepassados e assim por diante. Então, quando você faz essa oferenda de fogo, se isso enche o estômago desses ancestrais, será que isso é assim? Os chavacas falavam, isso não faz sentido fazer isso. Falavam, se isso vai encher o estômago dos seus antepassados, dos seus avós e assim por diante, então não haveria necessidade de você levar comida quando você vai viajar. Ele falava, antes de você viajar, você falava para os seus familiares, então você faça oferendas para mim, porque se os ancestrais, eles conseguem encher o estômago através de oferendas, então quando eu viajasse, eu também poderia, através dessas oferendas. E, da mesma forma, todos fazem tantas oferendas, tantos sacrifícios para os deuses e para os céus, que eles acham que os deuses comem e se alimentam disso. Então, se isso é verdade, se uma pessoa que vive no andar de cima, no céu, e uma pessoa que vive aqui no andar de baixo, na terra, uma pessoa faz uma oferenda para alguém que está no andar de cima, a pessoa do andar de cima pode comer? Isso não acontece. Isso é apenas uma superstição. Na verdade, isso não acontece. Então, hoje em dia nós dizemos que com o coronavírus, que nós não podemos ir lá fora. E algumas pessoas dizem que as pessoas do andar de cima não podem ir para o andar de baixo. Então, as pessoas que entregam comida, elas não precisam fazer nada, elas podem colocar no piso térreo e está tudo bem. Até as pessoas dos andares de cima, eles poderão pegar essa comida. E uma outra coisa que os charvakas dizem é que enquanto você ainda está vivo, você precisa fazer tudo que é prazeroso, você precisa se divertir. Não há uma vida futura. E se você vai se divertir, você precisa fazer nessa vida, porque não há vida futura, faz tudo aqui. Você precisa fazer isso. E se você precisar de dinheiro para isso, você pega emprestado o dinheiro e coma tanto de comida boa que você puder, ou use a melhor comida, use a melhor roupa que você puder. E uma vez que você morreu, então o seu cadáver ele está enterrado embaixo do solo. Você não vai ser capaz de recuperá-lo. Então, e da mesma forma, eles dizem também que não há uma próxima vida. Que quando alguém morre, a consciência não vai acontecer, não tem como. Se a consciência ela pudesse ir para outro mundo, então por que ela não retorna pelo bem dos familiares que ficaram atrás? Se você pode ir para outro mundo, por que simplesmente não volta para ver a família e os amigos?
Então, eles falam que essa é uma razão para ser falso. E também, pelo bem dos falecidos, se gasta tanto dinheiro e também não tem sentido nisso. Isso é basicamente uma fraude dos brahmanes cruéis. São os brahmanes tentando acumular riqueza para eles mesmos. Não há benefício nenhum nisso. E da mesma forma, os Vedas e os autores dos Vedas, eles são apenas seres humanos terríveis. Eles são como deuses terríveis. Mas eles são seres cruéis. Eles apenas se reuniram e escreveram isso. Eles são como apenas atores. Não há sentido nisso. Então, recitar mantra, recitar sutra, rituais, é tudo sem sentido, é inútil. Então, na verdade, é só você fazer o que você gosta, o que você tem prazer. Então, essa é a forma que muitas pessoas pensam hoje. As pessoas falam, faça o que quer que você queira. Se você estiver se divertindo, elas compram uma casa, uma moto, um carro. Mas quem se preocupa com a vida futura? Quem se preocupa com a liberação? Provavelmente não tem vida futura, eles pensam. Então, essa é a maneira que eles pensam, certo? Então, as posições, a visão Charvaka, na Índia, na sociedade indiana, era considerada extremamente extrema. Eles ultrapassavam limites, mas muitas sociedades nos dias de hoje, a maneira como a maioria das pessoas pensam é basicamente isso. Essa visão Charvaka. No geral, as pessoas naquela época que tinham essa visão, elas estavam na Índia há muito tempo. E a razão para isso é que há uma história no Mahabharata. E o que o Mahabharata diz é que havia um demônio que possuiu um Brahmane e ele foi para uma batalha e venceu. Ele foi para um reino chamado Yudhishthira. Ele foi ver o rei Yudhishthira. E quando ele retornou, ele conseguiu o que ele queria, então ele retornou. E esse Brahmane, ele falou muitas coisas que deu para as pessoas visões errôneas. E porque ele espalhou tantas visões errôneas, a lei naquela época era que quando você era um Brahmane que fazia esse tipo de coisa, espalhava visões errôneas, você era executado. Então, no final, ele foi executado. Mas é claro que isso é apenas uma história. Mas é possível que haja um evento verdadeiro por trás disso. Então, poderia ser verdade, nós poderíamos dizer que naquela época já havia pessoas que não acreditavam em nada, desde a época da Índia Antiga, e porque isso está escrito no Mahabharata. Então, essa foi uma descrição breve da escola Charvaka. Agora eu gostaria de falar sobre a religião jainista. Algumas vezes nós chamamos eles de... Então, eu explicarei a seguir, mas essa é a religião jainista. E a religião jainista, ela surgiu, sem dúvida, os pesquisadores eles têm posições diferentes, mas basicamente há duas posições. Uma, muitos estudiosos dizem que os jainistas e budistas começaram a se espalhar mais ou menos ao mesmo tempo. Essa é uma posição. E eles surgiram ao mesmo tempo. E alguns outros estudiosos, eles dizem que o jainismo ele surgiu a partir do budismo, que o budismo surgiu primeiro e o jainismo surgiu a partir do budismo. Ele originalmente seria uma parte do budismo. Então, que o budismo apareceu e depois houve uma mudança que criou o jainismo. Então, essas são duas posições diferentes. E da mesma forma,
Se você perguntar quem é o fundador do jainismo, eles também têm duas posições diferentes. Então, muitos estudiosos dizem que o fundador do jainismo é Nirgantra Jatiputra, que é mencionado nas escrituras budistas, é um dos 6 professores não budistas. Mas se nós falarmos da maneira como o próprio jainismo explica quem que é o fundador, eles dizem que o fundador original era o Vardhamana Mahavira. Então, Vardhamana Mahavira seria o fundador para os próprios jainistas. E o Vardhamana Mahavira, essa é a imagem dele que está aqui no slide. Ele é muito semelhante ao Buda. Então, algumas pessoas, elas confundem os professores jainistas com professores budistas. E eles pensam que os professores jainistas são... E eles pensam que o Mahavira é o Buda. As pessoas identificam ele como Buda. Então, Vardhamana também tem uma história muito semelhante ao nosso professor Buda. Na idade de 29 anos, ele saiu de casa, foi adiante e começou a praticar o caminho. E após 12 anos, ele passou 12 anos praticando, e após 12 anos ele atingiu o nível de Jina, ou de um vitorioso, de um conquistador. E então eles passou os últimos 30 anos da vida acumulando muitas pessoas, muitos discípulos, e ensinando o Dharma jainista para as pessoas. Então essa é a maneira como a religião jainista se desenvolveu. Então em sânscrito se chama Jain. E Jain vem da palavra vitorioso, ou conquistador. Então, basicamente, nós dizemos que porque você é vitorioso sobre as aflições, ou porque você conquistou as aflições, você é um jainista. E algumas vezes também chamam dos ascetas nus, é porque, na verdade, dentro dos jainistas havia duas seitas diferentes. E uma delas sempre estava nua. Então, esse nome dado, os ascetas nus, foi dado esse nome erroneamente para toda a religião jainista, isso em tibetano. E a maneira como isso está descrito nas escrituras budistas é que isso primeiro surgiu na época de Chandragupta, na região de Vaishali. E naquela época, a religião mais preeminente de Vaishali era o jainismo. E depois de Nigrata Janiputra ele ter falecido, então eles se dividiram em duas seitas. E eles estavam sempre criticando um ao outro. E tinha disputas entre eles. Então, isso é descrito em detalhes também nos discursos longos e no Sutra Livre de Máculas. Então, isso está escrito nesses 2 sutras. Então, como eu acabei de mencionar, após o mestre do jainismo ter falecido, houve uma divisão entre os seus seguidores. Havia uma discordância entre eles. Então, que tipo de disputa surgiu? Primeiro foi uma disputa pequena, mas depois eles se separaram em 2 seitas completamente diferentes. E isso foi provavelmente 200 anos depois que aconteceu, que eles se dividiram em duas seitas. E a maneira como isso aconteceu
é que havia o rei Chandragupta, o primeiro rei da dinastia Maurya. Então, durante o reinado dele em Magadha, houve um grande período de fome. E esse período foi tão grande. Havia um líder dos jainistas, cujo nome era Bhadrabahu. Então, eles e todos os discípulos, eles se deslocaram para a região de Karnataka, eles foram para o sul da Índia, por causa dessa fome terrível. E o restante dos jainistas, eles continuaram em Magadha. E eles compilaram todas as escrituras dos jainistas, fizeram um concílio e assim por diante. E depois que a fome acabou, todos os jainistas que tinham ido para o sul da Índia, para Karnataka, eles retornaram. E quando eles voltaram, essas duas seitas, as de Magadha e de Karnataka, havia muita diferença nas duas. Quando eles retornaram, e um viu a outra, até mesmo as roupas eram completamente diferentes. Eles tinham roupas completamente diferentes. E a diferença era, a seita de Magadha, eles vestiam trajes brancos. E a seita de Karnataka dizia que era preciso ficar nu, você deveria viver nu. Então, era uma questão de você você usa roupas ou não, vocês ficam nus ou não, era essa uma disputa que eles tinham. Então, aqueles que usavam roupas brancas eram chamados de Svetambara, e as pessoas que queriam ficar nuas eram chamadas de Digambara. Eles falavam que eles não estavam nus, que eles usavam as direções, as instruções como roupas. E eles diziam também que o professor Nirgrantha não tinha esposa, mas os Svetambara, eles diziam que ela tinha uma esposa, que ele tinha uma esposa e que ele também tinha uma filha. Também tinha essa disputa, então, essa discordância. E também, ao contrário do Digambara, a Svetambara, eles diziam que as mulheres podiam alcançar a liberação. Então, os Digambara, eles falaram que mulheres não alcançavam a liberação. Então, há muitas divergências em seus princípios. Há muitas explicações diferentes nessas tradições. Mas essa Svetambara e a Digambara, elas compartilham um texto raiz, que ele tem 50 volumes. E, posteriormente, quando ele foi todo compilado, essas duas tradições compilaram eles de forma diferente, e há duas versões, então. Então, os ensinamentos, eles estão metade em sânscrito, metade em linguagem coloquial. E mais tarde, os jainistas, eles aceitaram muitas ideias diferentes do budismo e incorporaram dentro da religião jainista. Então, essa era a situação, pelo que parece. Então, no geral, as escrituras jainistas provavelmente a época em que a compilação foi completa, provavelmente foi no século V, quando eles terminaram de compilar todos os volumes da escritura. E nessa época o budismo já tinha se disseminado muito amplamente. Então, se nós olharmos as datas, existem muitas semelhanças entre os budistas e os jainistas. Então, parece que os jainistas, eles pegaram muitas ideias dos textos budistas e incorporaram nos seus próprios textos. E, no geral, os textos jainistas, quando nós olhamos para eles, você pensa, esse é um tipo de budismo.
Isso é um ramo do budismo, você pode pensar isso. É muito fácil de errar a respeito disso, porque as escrituras são muito parecidas. No entanto, as escrituras jainistas, elas não são muito extensas. Então, a questão é se as atuais escrituras jainistas são realmente os ensinamentos do mestre deles, porque elas foram todas compiladas posteriormente, então é muito difícil dizer se esses são os ensinamentos do fundador. Porque olhando as escrituras que foram compiladas posteriormente, é muito difícil dizer quais que eram os ensinamentos originais, quais foram, o que foi que o fundador original ensinou. Então, uma razão pela qual eles não conseguiram ter uma escritura padrão nas duas seitas é por isso. E, no geral, para as escolas ortodoxas, se você não aceita os Vedas, os jainistas, eles não aceitam os Vedas. Então, nesse ponto, eles são parecidos com os budistas. Qualquer coisa que as escolas ortodoxas dizem, eles precisam aceitar os Vedas. E também, ao afirmar que não há um criador do mundo, o jainismo, ele é muito parecido com o budismo também. Então, dizer que não há um criador do mundo, mas eles não estão dizendo que não há Deus. Não é a mesma coisa que dizer que não há Brahma ou assim por diante. É só dizer que não há um Deus todo-poderoso. Mas em aspectos da filosofia, há muitas diferenças, grandes diferenças entre o jainismo e o budismo. O budismo basicamente não tem muita conexão com os brahmanas. É uma religião muito separada. Mas o jainismo, eles ainda mantêm muitas ideias que são semelhantes ao Samkhya. Por exemplo, o Samkhya diz que há dois constituintes no mundo, que tem a natureza primal e o Purusha. E o jainismo também afirma isso. E eles também consideram a prática cética extremamente importante. E já no budismo, as práticas ascéticas não são explicadas como sendo algo muito importante, significativo. Então, aí é uma outra divergência. Então, dessa forma, a escola jainista é diferente das 6 escolas ortodoxas. Mas é como uma ponte que é possível fazer uma conexão com o hinduísmo e as escolas brahmanas. Porque, por um ponto, os jainistas eles estão de acordo com o budismo, e, por um outro aspecto, eles estão de acordo com as escrituras védicas. Então, é como se eles fossem um link entre as escolas hindus e o budismo. Isso é uma posição muito particular. Então, por essa razão, é uma escola muito especial. E eles também falam sobre três joias, ou 3 preciosos. E quando eles falam sobre isso, não é a mesma coisa que o Buda e o Dharma Sangha, que nós falamos no budismo, mas eles chamam de 3 joias, prajna correta, fé correta e conduta correta. São esses 3. E a prajna correta aqui está distinguindo o que é e o que não é. Era a prajna que distingue o que é a natureza correta e o que não é. Não é a prajna que distingue quais são as 5 sabedorias, é só distingue o que é correto e o que não é. E a fé correta
É uma crença completa, insuperável no professor. E também grande fé, sem dúvida, sem nenhuma dúvida nas escrituras, não duvidar de nenhuma palavra nas escrituras. E a conduta correta são 5. A primeira é não violência. E agora, na religião jainista, não violência é uma parte principal da prática deles. Eles chegaram no nível que uma pessoa comum não consegue praticar isso. Porque praticar não violência é muito importante para eles. Porque, por exemplo, o Gandhi, ele dizia que a visão da não violência, ele era um líder da não violência. E muitas das palavras dele, ele citava as escrituras jainistas. E porque a razão disso é que os jainistas, eles dão muita importância à não violência. A segunda é não mentir, a terceira é não roubar. A quarta é o celibato. E a última é chamado apragaha, não ter nada, não possuir nada. Então você só tem as coisas que você realmente precisa, e além disso, alguma roupa elaborada, você não desfruta dos prazeres sensoriais, você abre mão de tudo isso. Então esses são os 5 aspectos da conduta correta que eles ensinam. Então essa é uma introdução muito breve à religião jainista. E dessa forma, nós falamos dos Vedas, no geral, nós falamos das visões, da filosofia dos Vedas, eu dei uma introdução a todos esses pontos. Então, a partir de amanhã, nós falaremos sobre o tópico do budismo. Então, nós temos apenas 4 dias para falar sobre as escolas budistas, e eu vou falar o quanto eu puder nesses 4 dias, mas eu não irei correr, eu vou tomar o meu tempo para falar a respeito disso, da tradição budista. Se eu precisar fazer isso correndo, então eu acredito que isso criaria um obstáculo para ensinar isso de uma forma adequada. Então eu não vou me apressar em falar sobre o mantra, mas eu vou tomar o tempo necessário para falar sobre o budismo, sobre o Dharma do Buda. Então, a partir de amanhã, eu irei falar como o Buda surgiu, como o budismo se disseminou. Então, quando o Buda nasceu, quando o Buda estava vivo, isso, na verdade, é um grande problema. Isso não é um problema somente para o budismo, é uma complicação enorme na história da Índia. Sempre estudar a história da Índia, as datas sempre são um grande problema. Porque as pessoas realmente não tinham interesse em registrar datas, em registrar a história. O Mahabharata mistura história, mitos, mistura tudo junto. Então, se você olhar isso, é uma história real, é difícil de dizer. Então, qual aspecto é uma história real? Qual parte é uma história de realização? O que é um mito? É muito difícil de distinguir. Por outro lado, eles também eram muito habilidosos, eles escreveram muito bem, então, quando você vê, parece que aquilo está vivo. Então, é difícil dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Quem poderia dizer isso? Então, o mais difícil para as pessoas pesquisando a história da Índia são as datas. É como se eles precisassem bater na própria cabeça com um martelo. Não importa quanto você vai bater na sua cabeça, não tem datas, não tem como saber. E não tem uma outra forma a não ser
tentar olhar nessas histórias. Então, as datas do nosso professor, do Buda, eles também divergem, há diversas projeções. Mesmo dentre os tibetanos, esquecendo de todos os outros, há divergência. Quando nós falamos sobre a data do nascimento, a data do falecimento do Buda, há 7 ou 8 posições diferentes. E a diferença em alguma delas é algumas centenas de anos. Eu não sei se chegam até 1000, mas tem diferenças de centenas de anos. Não é só 1 ou 2 anos, são diferenças de séculos. Todas as pessoas dizem que isso tudo é muito conhecido. E pessoas que têm nomes muito conhecidos na história também é difícil de afirmar, e realmente é mesmo difícil. Então, Buda é uma pessoa que viveu somente uma vida. É impossível que ele tenha aparecido em 1, 2, 3 séculos diferentes. Então, é uma questão difícil, mas eu irei falar sobre isso amanhã. Então, hoje nós ficamos por aqui. E hoje, em particular, é o aniversário do Sakya Trinchen Rinpoche. Eu, eu pude receber alguns empoderamentos do Sakya Trinchen Rinpoche, e então eu gostaria de ter essa oportunidade hoje. Nós, nós iremos recitar uma prece de longa vida ao Sakya Trinchen Rinpoche. E nós iremos recitar também para que todos os mestres, todos os lamas tenham uma vida longa. E o Sakya Trinchen é um dos maiores eruditos, os maiores mestres do budismo tibetano, e em termos históricos, as suas atividades, com todo o respeito, ele é um lama que realmente se destaca, é muito diferente de qualquer outro lama. Então, se nós desejamos que ele viva muito e que as atividades dele floresçam, então nosso mérito irá aumentar. Então, nós iremos recitar isso agora. 사진 공간 제베 장예 진 대진 주게 개보사갸 교yen gezen bedon bavese orso gengamen düve çile sanbe wange gebo darse wa gawa le la gave zeba Sina zhawe shiba de da ge yonsu genba chabe genzen Penjuro sanbe zemro da sun ba duye doje shangwa misu oje Gege bado yome den yuru ji Gerçi sunayda. Bese jime zhongle beba ye ngawa gwengi dongre jime sa jin gonggen zebe zhangye jin di jin juge gebo sa gya
君给人把多把月色，或者说见个门的月之类。三别忘记给我打字，我叫我来给月子吧。新那这位西巴的大给用水见把这边见人。便知道三别怎么了打算把对也多些让我迷住。给给把多有面的牛肉鸡。不是前面中的白白也，俺往看见断绝前面，沙县公干这边常年间，提前去给不撒家，开源给人把的多白为是，或者说给个本的之类，上边往给不打是。叫我来来叫月这把，是那这位西巴的大给用水给把这边给人，便知道上边怎么了打算把对给多些上我米数，给给把多样面点就如记。